O Ministério Público da cidade de Capelinha ajuizou uma ação civil de improbidade administrativa para responsabilizar o ex-prefeito de Água Boa e 2 funcionários públicos por superfaturamento e pagamento indevido de serviço de transporte durante campeonatos realizados nas comunidades de Ribeirão dos Pegos e Ribeirão Vermelho nos anos de 2017 e 2018. Este caso você acompanha a partir de agora. Após denúncias realizadas por populares de Água Boa, o caso foi alvo de objeto de investigação do Ministério Público da comarca, visando apurar suposto superfaturamento no gasto de combustível referente ao transporte no Campeonato Rural de Ribeirão dos Pegos. Nossa reportagem percorreu os 12 quilômetros entre Água Boa e a comunidade de Ribeirão dos Pegos. Entre outubro de 2017 e janeiro de 2018, esta comunidade de Ribeirão dos Pegos, localizada a cerca de 12 quilômetros de Água Boa, foi sede de um campeonato. Ao todo, foram realizadas diversas partidas em 9 datas. Para isso, a empresa transportadora Ribit seria contratada para trazer e levar jogadores, além de árbitros. Porém, de acordo com informações do Ministério Público, o serviço não foi prestado e cerca de R$5 mil foram pagos à empresa referente à declaração de 1.297 quilômetros, sendo pagos a R$ 3,95 o quilômetro. Conforme as notas de liquidação e empenho fornecidas pela Prefeitura de Água Boa ao Ministério Público, a contratação da empresa Transporte Ribit, licitada para o transporte de árbitros e jogadores de futebol, teria se dado, em tese, da seguinte forma para transporte de jogadores: pagamento de R$ 6.745 em dezembro de 2017, referente a 1.710 quilômetros com destino à comunidade de Ribeirão Vermelho. Pagamento de R$ 5.123,15 em fevereiro de 2018, referente a 1.297 quilômetros com destino à comunidade de Ribeirão dos Pegos. E ainda, pagamento de R$ 8.829,25 em março de 2018, referente a 2.235 quilômetros com destino à comunidade de Ribeirão Vermelho. 2 árbitros que trabalharam no campeonato da comunidade de Ribeirão dos Pegos disseram ao Ministério Público que foram transportados em veículos adesivados da Prefeitura Municipal durante 5 ou 6 partidas. Nas demais, todos foram até o local em seus próprios veículos. Os 2 árbitros ouvidos pelo Ministério Público afirmaram que não foi ofertado ônibus ou van aos profissionais de arbitragem, tampouco aos jogadores que participaram do campeonato de Ribeirão dos Pegos, que se dirigiram aos locais das partidas, ora em veículos pequenos fornecidos pela Prefeitura, mais precisamente num Palio, um Fiat Uno, sendo os carros identificados como sendo do município, e houve momentos em que o transporte ocorreu em veículos particulares. Em resumo, o que o Ministério Público apurou, nas palavras da promotora de Justiça Mariana Richter Ribeiro, da primeira Promotoria de Justiça da comarca, à reportagem do Gazeta dos Vales, é que houve pagamentos feitos pelo município de Água Boa a uma empresa de transportes, com a conivência de agentes públicos municipais à época, por transportes que não foram realizados e também por quilometragens excessivas e não correspondentes à realidade, referentes a campeonatos de futebol realizados nos anos de 2017 e 2018 no município de Água Boa. A agente da lei frisou ainda que a investigação já foi concluída e foi ajuizada a ação de improbidade administrativa, com o objetivo de responsabilizar os envolvidos nas penalidades da lei e recuperar o dinheiro público indevidamente pago.
O Gazeta dos Vales procurou o senhor Laerte Vieira Filho, popularmente conhecido por Vieira, que era o prefeito de Água Boa à época dos fatos investigados pelo Ministério Público da comarca e que resultaram numa ação civil pública de improbidade administrativa. Vieira nos indicou seu advogado, Dr. Edivan Erison Caldeira Dias, que nos enviou a seguinte resposta, abre aspas. Em relação ao Vieira, ele ainda não foi citado nem intimado da ação do Ministério Público. No momento, não há como prestar esclarecimentos. Ressalto que o fato de uma ação ainda em início não impede o Vieira de ser candidato, caso ele queira ser candidato. Quando tomarmos conhecimento do inteiro teor da ação, prestaremos as informações necessárias, fecha aspas. A reportagem do Gazeta dos Vales também fez contato com Vanderly Gomes de Souza, que era o secretário municipal de administração à época dos fatos, e com Fernando César Valadares, que ocupava o cargo de secretário municipal de transportes, também atingidos pela ação civil de improbidade administrativa impetrada pelo Ministério Público da comarca de Capelinha, através da atuação da promotora de justiça Mariana Richter Ribeiro. Os dois responderam que não tem nada a acrescentar, além do que já foi dito ao Ministério Público. Vale ressaltar que, conforme a ação civil pública, Vanderly Gomes de Souza afirmou ao Ministério Público que o transporte efetivo realizado no município de Água Boa durante o Campeonato Rural de Ribeirão dos Pegos e Ribeirão Vermelho foi feito efetivamente pela empresa transportadora Ribit Limitada e que a empresa utilizava mais de um veículo, uma vez que cada time precisava ser transportado separadamente e que, assim, cada ônibus partia de um ponto diferente em direção à comunidade de Ribeirão dos Pegos ou à comunidade de Ribeirão Vermelho. Fernando César Valadares, em seu depoimento ao Ministério Público, também informou que era utilizado mais de um veículo para conduzir os atletas e árbitros até os locais onde ocorriam as partidas, haja vista que os times não podiam ser transportados em conjunto. Nossa reportagem buscou também ouvir o representante legal da transportadora Ribit Limitada. Porém, após tentativas de contato através de ligações telefônicas e envio de mensagens, até o momento não obtivemos resposta. Na ação civil pública de improbidade administrativa, o Ministério Público informa que, por ofício, a transportadora Ribit esclareceu que sagrou-se vencedora em processo licitatório para prestar eventual serviço de transporte ao município de Água Boa, no período de 2017 a 2018, e que, por isso, ficou responsável por transportar jogadores e árbitros no Campeonato Rural de Ribeirão dos Pegos, bem como no primeiro e no segundo Campeonato Rural de Ribeirão Vermelho. E ainda que, para realizar todas as rotas, foi preciso subcontratar 2 veículos para se somarem aos 2 veículos já disponíveis da empresa. A Ribit Transportadora afirmou ainda ao Ministério Público da comarca de Capelinha que mais de uma rota era realizada por mais de um veículo em cada dia de partida, tanto em relação ao campeonato realizado em Ribeirão dos Pegos, quanto em relação aos campeonatos realizados em Ribeirão Vermelho, e que receberia o valor de R$ 3,95 por quilômetro percorrido. O Ministério Público, na ação civil impetrada, identificou que não há comprovação de que o serviço de transporte tenha sido realizado de forma efetiva pela transportadora Ribit no campeonato de Ribeirão dos Pegos. E mesmo que tenha ocorrido, não se afigura que a quilometragem informada tenha sido de fato percorrida.